Então vamos nessa. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui com a fera do radialismo esportivo, Wagner Menezes, apresentador e repórter esportivo desde 1985, acompanhou 9 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. Não é para qualquer um, certo? Seja muito bem-vindo. E como eu falo, eu tava lá e vi de perto. Prazer é meu aqui pelo convite. Agora, sobrenome de holandês, hein? É isso mesmo? É do Marco Van Basten? É, rapaz. Na verdade é uma... Qual é a tua descendência? É holandesa? Suíça. É Suíça? Ah, melhor ainda. Já teve lá em Zurique? Ainda não tive, não. Lausanne. Lausanne. É, já teve lá, né? Já. Lugano. Ainda não. Não, Lugano, pra quem não sabe, Lugano é uma cidadezinha do interior que tem peças de Botero. Quem não sabe quem é Botero, dá um Google lá. Lindas peças de Botero, lindas. São espalhadas pela cidade. E eu tenho uma passagem pela cidade de Lugano, que é a seguinte. Primeira vez que eu fui à Suíça, eu estranhei pelo seguinte. Não tem ninguém na rua. Ninguém vai à rua, ninguém. Ninguém anda na rua. Não é a Presidente Vargas aqui no Rio de Janeiro, que anda, sei lá, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas pra lá e pra cá. Rio Branco, aquela confusão, carro buzinando. Lá você só ouve barulho de patinho, né? E a vizinha, só. Né? É uma cidade linda, é casa de boneca. Frio. Frio, o tempo inteiro. Foi lá que eu desci numa montanha de neve, numa boia. Desci uma montanha de neve na boia. A boia canadense? É, aí o que acontece? Tinha uma TV japonesa, NHK, vou repetir aqui pra você entender. NHK, uma das maiores televisões do Japão. E eles ficaram assim, estupefatos. Pode estupefato, Pode. O que acontece? Porque um brasileiro, né, descendo numa boia, uma montanha de neve na Suíça. Então eu virei matéria no Japão, só por causa da Suíça, que eu frequentei, já fui lá várias vezes, é um lugar belíssimo, realmente. Mas prazer estar aqui com você. Oh, maravilhoso, essa presença aqui de peso. Esse é o nosso episódio De número peso 50. não, de peso não. Você já teve quantos quilos? Ah, alguns. Eu já tive mais do que alguns, né? Uhum. Hoje eu tô um pouquinho mais magro que você. Mas agora não pode falar de gordo. Porque agora é proibido. Dá problema. Gordofobia. Mas o cara que já foi gordo pode falar de gordo, né? É de grande porte. Assim. Eu, por exemplo, eu parei eu acabei emagrecendo, né? Minha mulher, que é terapeuta, ela falou, vai, você tem que emagrecer, você tá com 180 quilos. Aí o que eu fiz? Parei de ir ao porcão, o porcão faliu, porque estava vivendo por minha causa, né? Eu ia no porcão 3, 4 vezes por semana. E aí eu desci uma peça de cupim. Eu adoro cupim. Por falar em cupim, deixa eu mandar um abraço aqui pro mestre Balbino. Sensacional. Do Balbinos Costelão. O carro-chefe lá é costela, mas eu não gosto de costela, eu gosto de cupim. Tanto é que no cardápio tem o cupim a Wagner Menezes que você come de colher, pra você entender. Eu adoro cupim. Então eu desci uma peça de cupim. Parei de ir ao porcão, e aí o porcão faliu, né, Flávio? Perdeu a demanda lá. É. Balbinos, aquele abraço naquela costela, aquele cupim maravilhoso que só você tem aí. Fica registrado. Agora, muitos países, hein, Wagner? 58. Caramba, como é que a gente fala disso tudo aqui? Não dá. Senão vamos ter que fazer um programa de 3 horas. E hoje o programa é mais rápido, né, Flávio? Hoje é... Excepcionalmente. O modo acelerado. Você vai ter que voltar aqui. Vou preparar o farnel, você vai ter que voltar aqui. Se você preparar panqueca de carne, uma em cima da outra, eu já cheguei a comer 26. Então você pode trazer 26 panquecas que eu fico aqui feliz da vida, 3 horas sem parar, falando e comendo. Mas agora você tá livre, leve e solto. Como é que é isso? Livre, leve e solto foi um termo que eu criei, porque rádio é bordão, né? E o ato de repetição é muito importante. Os grandes comunicadores do passado tinham seus bordões. E quando eu entrei no meio, eu tinha que criar um bordão para tentar me equiparar. Tentar, né? Porque só tinha monstro sagrado. Você tinha Jorge Cury, você tinha Valdir Amaral, você tinha nos comentários João Saldanha, Rui Porto, né? Você tinha Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão, que era o comentarista de arbitragem, que foi o árbitro da Copa do Mundo de 70. Então você tinha grandes nomes no rádio e na televisão. Então você tinha que criar um bordão. E foi tentando, errando, acertando, errando, até que eu cheguei no livro Leve e Solto, no final da década de 80, eu já tinha uns 4 ou 5 anos de rádio, e aí você cria um bordão. E o bordão te acompanha para o resto da vida.
até para a pessoa saber quem é você. Porque no rádio não tinha imagem. Então você tem que se personalizar com o bordão. E o meu é esse. Livre, leve e solto há mais de 30 anos. Lembro muito do tipo de áudio que tinha com eco, né? Que usava muito da década de 80. Ecozinho. Conhece isso, Ecozinho? Ecozinho, clássico da década de 70 e 80, né? É isso aí. Dava aquela voz metálica, né? Por isso você usa fone, para ouvir o ecozinho. Não é? Dá um ecozinho aqui. Alex, bom? tá ouvindo aí o eco? Tá, né? Tudo certo com a mesa aí, Alex? O Alex é o nosso sonoplasta aqui do nosso podcast. Agora, o sonoplasta tá perfeito aqui. Agora, Menezes é um nome conhecido na rádio, né? Porque você já teve aí o Denis Menezes, né? Que eu também tive o prazer de trabalhar. Eu tive a sorte de ter começado muito novo. Então eu trabalhei com praticamente todos os grandes monstros sagrados que foram denominados assim pelo meio, né? Pessoas que atravessaram décadas. Então eu tive o prazer. O único que eu não trabalhei foi o Jorge Cury. Porque quando o Cury veio a falecer, ele faleceu num acidente de carro quando estava indo para Caxambu passar o Natal em 1985. E aí eu cheguei na Rádio Tupi em fevereiro de 86. Então foi o único grande nome do meio que eu não tive o prazer de trabalhar. Trabalhei com todos. Quem me ajudou muito foi o Valdir Amaral, me ensinando a abrir jornada, a apresentar um programa. Trabalhei com todos os narradores que você puder imaginar. Sérgio Moraes, César Riso, Antônio Porto, Edson Mauro. Então, grandes nomes. Né? Alguns que continuam trabalhando, outros que já se foram, José Cabral, Paulo César Tênios. Então, todos eles contribuíram muito para a minha história e contribuíram muito para o jornalismo esportivo. Então, eu tive o prazer de trabalhar com o próprio Denis, o Washington Rodrigues muito tempo, Penido, José Carlos Araújo, Gilson, Gerson, Del Aranha. Então, é uma gama, né? Porque eu consegui atravessar pelo menos aí quase 4 décadas de jornalismo esportivo. Então, eu peguei muita gente que já tinha uma certa idade, né, há 30 e poucos anos atrás, que infelizmente já se foi, já partiu, e o pessoal intermediário. Então, para quem me conhece, acha que eu tenho 70, 80 anos, porque eu acompanho o imaginário consciente coletivo há muito tempo, quase 4 décadas, quase 40 anos, né? Essa voz marcante, né? E o tempo não para, né? Ele vai passando sem piedade, né? Porque no rádio você tem a voz. E a voz perpetua, a voz não envelhece. Porque quanto mais você usa o cérebro, raciocínio rápido, e a voz estando boa, você pode trabalhar até 100 anos. Não adianta, não tem problema. Não consigo andar direito, meu joelho está com problema, estou com uma ferida debaixo do pé. Dane-se. Seu cérebro funciona, sua voz continua limpa. Então, pode ir. Nunca fumei, nunca bebi, então não tem problema. Maravilhoso. Entendeu? Fez muita reportagem à beira de campo? Pelo menos aí 30 anos. Eu lembro de um Maracanã que a arquibancada era tão cheia, mas tão cheia que você ficava ombro a ombro. Por isso que eu já estou aqui, ó. Eu fui naquele Flamengo Internacional de 1987. Isso significa o quê? Que você é Flamengo? Flamenguista. Olha só. Vou te perguntar isso, sabe disso. Não vai poder ficar em cima do muro. Normalmente tem isso, né? Quem trabalha com meio esportivo... Balalo abriu a contagem nesse jogo. Balalo, Não. o 10 do Inter. Não, o Flamengo ganhou. Foi a final da Sim, Copa você União. você não está entendendo. O jogo foi 2-1. Não, foi 1-0. Foi 1-0? Não Gol foi do 2-1? Bebeto, com o Tafarel embolando. Então qual foi o jogo que foi 2-1 que o Balalo fez o gol primeiro? Foi Esse o primeiro jogo, né? Foi o primeiro Foi lá em jogo. Porto Alegre. Pode ter sido. Eu fiz todos os jogos. Porque o que acontece? Eu era sempre o ponta principal das rádios. Então os grandes jogos, as grandes transmissões eu participava. Então você imagina quantas transmissões eu já não fiz nesses 38 anos, né? Muita coisa. Você lembra do PM gordinho com o cachorro correndo atrás do Geraldino que invadiu o campo? Ele que já faleceu. Era o Sargento Clarivaldo. Era uma comédia à parte, né? O Sargento Clarivaldo. O que eu vi de PM correndo, escorregando e caindo no Maracanã, a galera aí é loucura. É igual o que aconteceu naquele Flamengo e Vasco, né? Que o torcedor invadiu, né? Depois de 2 derrotas do Flamengo seguida, perdeu para o Vasco. No terceiro e decisivo jogo, o Flamengo venceu debaixo de chuva com a entrada daquele torcedor. E você lembra o que aconteceu, né? Eurico queria anular o jogo, mas aí não tinha como, né? O ladrilheiro entrou e ele foi convidado pelo meu amigo Michel Assef para participar da festa do Flamengo numa boate que existia ali no antigo Meridian, ali na Princesa Isabel, esquina com a Avenida Atlântica. Lembrei. Lembrei dessa boate. Agora, disputar o espaço no campo era um empurra-porra de repórter. Porque, na verdade, você tinha várias emissoras de rádio. Então, no Rio de Janeiro, você tinha Globo, Tupi, Nacional, Ipanema, Eldorado,
Tupi, Tamoio, Metropolitana e outras rádios que faziam menores, né? Rádios do interior. Então você tinha 14, 15 emissoras de rádio. Cada rádio com 2 repórteres, no mínimo 30. Mas algumas rádios maiores já botavam 4, 5 repórteres. Então, em média, você tinha só de rádio 50 repórteres, cada um com 100 metros de fio. Você imagina a confusão que não era. E outra coisa, você que tem mais de 40 anos vai saber do que eu tô falando. O cara, quando ia bater o escanteio, ele pegava um calhamaço de cabo assim, puxava, porque senão ele não conseguia bater o escanteio. Porque conforme ia operando os aparelhos, né, aquilo ia andando, ia ficando perto da bandeirinha. Aí sabe o que acontecia, Alex? Dava problema na mesa. Dava indução e dava problema na mesa. E quando chovia, molhava tudo, era uma confusão danada, né? Mas era bom, né? É claro que você tem que se adaptar à realidade. O mundo mudou, o tempo é outro, e você tem que se adaptar e se adequar a uma nova realidade de transmissão. É legal? É. É mais limpo? É. Por exemplo, você está num lindo estúdio, muito bonito aqui. É claro que você antigamente não precisaria dessa estrutura toda para fazer um podcast. Porque, como o Flávio me perguntou, eu faço podcast desde 85. O podcast nada mais é do que um bate-papo, uma entrevista. Hoje com imagem. Não sei se você sabe, na tua pesquisa, o primeiro programa de rádio com imagem foi o meu, em 2000. O Giro Esportivo foi o primeiro programa de rádio do Brasil. Aí pra TV. Com imagem. Na verdade, não era TV, era site. Era site. Era site, né? Porque você não tinha uma internet forte. Eu tô falando de 23 anos atrás. Então você fazia o programa com imagem. Aí eu acompanhava no monitor, que a gente tem aqui para ver a participação daqueles que acompanhavam o site. Era uma coisa muito embrionária. Mas é aquela história, você saiu na frente, né? Foi o que a gente fez em 2000, há 23 anos atrás. Era chamada de Web 1. Tava indo para Web 2. Ainda não tinha nem o stream ainda começando. Era um negócio muito ainda embrionário, né? E o detalhe é o seguinte, você tem que se adequar. O rádio vai acabar. Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar, né? Isso aí, no década de 50, sempre 60... falou isso, né? Sempre falou. O rádio vai acabar. Aí veio a TV a cores, em 71 para 72. Resistiu. A Festa da Uva, que foi a primeira transmissão em cores no país. Vai acabar. Agora vai acabar mesmo. Agora a televisão tem cor. Então esquece, vai acabar. Não acabou. Aí veio a internet. Agora com a internet o rádio acabou. Aí veio o streaming. Como é que é o negócio? Streaming. Streaming. O rádio vai acabar. E não acaba. Entendeu? Infelizmente, outras mídias acabaram. Você não vende jornal como vendia antes, você não vende revista como vendia antes. Só que o rádio é informação imediata. Então, é muito difícil você conseguir substituir uma informação imediata. Eu gosto de andar de carro e botar numa estaçãozinha para escutar, porque dá aquela sensação de que você está plugado no que está acontecendo. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje tem os aplicativos. Você está com o celular aí. Se você quiser ouvir uma rádio do Amazonas, você vai clicar no aplicativo de rádio e vai ouvir a rádio do Amazonas. Se você quiser ouvir uma rádio do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Antigamente você não tinha. Você tinha que ouvir onda curta, onda média, entendeu? Então, facilitou. O rádio se adaptou a uma nova tecnologia. E as duas andam juntas e não separadas, né? Eu não sei se acontece isso contigo, Wagner, mas quando eu estou num hotel, viajando, estou numa pousada, eu vejo um jornal impresso, eu vou ali dar uma fuçada nele. Tem gente que não sabe, né? Aí sai a sujeira no dedo. Fica pretinho o dedo. Fica pretinho. O pessoal não tem noção. E antigamente, revelação de foto de jornal era um negócio de louco. Quando a gente viajava, os fotógrafos pegavam o quarto só para revelar as fotos. Era uma coisa terrível, ficava escuro, tudo sujo, uma confusão danada. Só que o mundo mudou, né? Você tira a foto agora, em 5, 10 segundos, alguém já está recebendo a sua foto do outro lado do mundo. E a notícia fica velha muito rápido, né? Fica, porque o que acontece? Não é a notícia que fica velha, é que as pessoas consomem tudo com muita rapidez. É o que a gente está conversando aqui. Olha quantas perguntas você já me fez em tão pouco tempo. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Só que as pessoas têm que saber diferenciar o que elas querem ou o que é sendo emitido para elas. E as pessoas não têm essa capacidade, infelizmente. Mas hoje você tem a opção de escolher o que você quer, né? Também. Mas aí o que acontece? É o que eu falo. Pena que no Brasil todo mundo é futebol. Se você fosse todo mundo é política, todo mundo é saúde, todo mundo é educação, seria fantástico. Mas não, todo mundo é futebol. Todo mundo quer saber de futebol. A mulher gosta de futebol. Não gosta do futebol do Campeonato Carioca. Legal, mas quando tem Copa do Mundo, todo mundo quer ver. Copa do Mundo é impressionante, né? A força, né? O político. O político, não gosta de futebol. Só pensa em política. Mas quando tem jogo importante, tá lá. Tá se debatendo para ir para um camarote no Maracanã, no Morumbi, no Castelão, né? O traficante também gosta de futebol. O miliciano, a mesma coisa. A guerra para no futebol. É uma coisa muito normal. Então a mulher, a criança, o jovem empresário, o rico, o pobre, todo mundo gosta de futebol. Seria interessante que todo mundo gostasse
de saber como é que anda a economia, como é que anda a política, como é que anda a segurança pública, mas não. As pessoas gostam do futebol, do circo. É uma posição que a gente observa aqui no Brasil já há muito tempo, né? E por que essa paixão pelo rádio e não pelo jornal e pela TV? A paixão pelo rádio não é pelo rádio, a paixão era viajar, era conhecer o mundo. Eu queria conhecer o mundo. Então a minha ideia inicial, quando eu tinha 11, 12 anos, era ser piloto de avião. Antes eu quis ser piloto de Fórmula 1, porque eu gostava das transmissões que eram feitas pelo rádio, pela Rádio Eldorado, no Rio de Janeiro, e a Rádio Excelsior, em São Paulo. Os locutores narravam as corridas de Fórmula 1 direto do local. Então, um dia, o Luiz Brunini, que era narrador da Rádio Excelsior, Rádio Eldorado, aqui em Nürburgring, eu ficava, caramba, Floresta Negra, eu quero um dia conhecer a Floresta Negra. Hoje estou em Zandvoort, na Áustria. Eu falei, pô, lindo. Né? Então, a minha ideia era aquilo, conhecer Nürburgring, Zandvoort, Monza, entendeu? Monte Carlo, eu queria conhecer aquilo. Então, a minha ideia inicial, para ser piloto de Fórmula 1, eu tinha 5 anos de idade, eu tinha que ser piloto de kart. Aí eu descobri que meu pai não era rico. Ele bancou meu sonho durante 4 provas de kart. Era muito caro. Hoje é caro, você imagina, sei lá, mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, o que acontece? Meu pai não tinha dinheiro, eu corri 4 ou 5 vezes e meu sonho de ser piloto desapareceu na poeira. E aí eu falei, voltei a ser um garoto normal. Com 12, 13 anos eu falei, vou ser piloto de avião. Eu ia muito para a Biblioteca Nacional, fui estudar para saber como é que eu seria piloto de avião, piloto comercial. Aí eu descobri que eu tinha que ter, primeiro, 18 anos, tinha que ter servido o Exército para pleitear uma vaga depois de um curso para ser piloto de aeronave. Aí, passei no curso. Lindo e maravilhoso. Passei no curso, vou precisar de pelo menos 10 a 12 anos para sair de uma ponte aérea para fazer voos nacionais. Aí precisaria mais de 5 anos, no caso 15 anos, para fazer voos no continente sul-americano. Mais 10 anos para fazer voos na Europa. E por aí vai. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter quase 50 anos para fazer tudo. Falei, é muita coisa, não vou fazer. E aí eu mandei uma carta para a Rádio Bandeirantes, né? Que hoje é para a Rádio Guanabara, na verdade, que agora hoje é a Rádio Bandeirantes. E aí eu fiz uma colocação para um programa que tinha um programa aos domingos, de esporte. Se ele queria aceitar garotos para aprender a fazer rádio. E o cara automaticamente me ligou. E eu atendi o telefone. Ele falou assim, eu quero falar com Wagner Menezes. Eu não tinha nome artístico. Eu falei, pode falar, Carlos Ramiro. O cara ficou transtornado, porque eu reconheci a voz dele pelo telefone. O que eu falei para ele na carta, que eu ouvia ele todo domingo, era verdade, porque eu reconheci a voz. E aí eu trabalhei com ele 3 meses de graça. Depois disso, fui para a Rádio Carioca, fui trabalhar lá 6 meses para cobrir Flamengo. Eu tinha 15 anos e pouquinho. O Edson Mauro me ouviu junto com o Kleber Leite, na Rádio Carioca, e me levaram para Tupi, em fevereiro de 86. E aí começou a carreira realmente a Vera, né? E ficou bastante tempo na Tupi? Muito tempo. Mas eu saí. Saiu agora há pouco tempo. Não, mas eu tinha saído antes. Tá. Saí, fui para a Rádio Capital de São Paulo, onde eu fiz a minha primeira Copa do Mundo, 1990. Da Itália? Primeira Copa do Mundo na Itália. E aí eu fiquei na Capital, depois fui para a Rádio Record. Da Record eu fui para a Rádio Nacional, teve a Copa de 94, depois Rádio Tropical, voltei para Tupi e eu fiquei até esse ano. Muita coisa. Muita coisa, muita informação. Agora, nesse tempo todo, fez muitos amigos? Cara, amizade é muito complicado, né? Porque o que é amizade? Eu tinha muitos colegas de trabalho. Muitos colegas de trabalho. Porque você não tem muito tempo. Porque antigamente você viajava demais. Eu praticamente não ficava em casa. Eu viajava, em média, numa semana de 7 dias, eu passava 3 a 4 dias viajando. Então, é uma vida meio louca, de 7 da manhã à meia-noite, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Você não tem. Hoje mudou. Hoje tem consolidação da lei trabalhista. Hoje tem isso, tem aquilo, não pode trabalhar. Antigamente a gente saía de casa às 6h30 da manhã, ia para o clube, fazia treinamento de manhã, porque os times treinavam em 2, 3 períodos. Né? O Vasco, por exemplo, tinha um preparador físico chamado Cláudio Café, que andava com o Jair Pereira. Cláudio Café marcava treino às 7 da manhã. Treino físico 7 da manhã. Né? Inicialmente os caras corriam ali nas paineiras. Aí corriam de 7 até 8. Aí pegava uma Kombi,
voltava para São Januário, descansava na Kombi, 9 horas tinha treino tático. Almoçavam no clube, 3 horas começava treino com bola. Ia até às 5, 5 e meia. Os programas de rádio eram às 6. Aí você tinha que entrar ao vivo às 6. Aí voltava pra rádio. Isso não tem mais hoje, Programa não. 8. Até a meia-noite. E por aí vai. Então a vida era clube. Mas o regime de treino dos clubes são bem mais discretos. Hoje sim. Hoje sim. Até porque eles são blindados, né? Hoje são blindados. Antigamente não, era tudo aberto. Quantas e quantas vezes a gente entrou em vestiário, né? Existia aquela preocupação quando começou a entrada de mulheres a fazer cobertura esportiva, porque os jogadores tinham vergonha de ficar pelado na frente de uma mulher. Né? Mas não tem como. É um vestiário. Isso, com o tempo, foi se perdendo. Os vestiários começaram a se fechar, depois os treinamentos. E hoje nem entrevista o cara consegue fazer. Entendeu? A minha facilidade, e aí no podcast eu faço, que eu levo meus amigos, porque os jogadores do passado são muito mais meus amigos do que os jogadores de hoje. Não porque eles não gostam da imprensa, porque não tem mais aquele contato diário. Porque antigamente os caras iam pra balada e eu também ia pra balada. Nós íamos juntos. Atrás de tudo. Não, mas não para informação. Então, por exemplo, quem é aqui da Barra sabe que o point da Barra, um dos points, né, era o Barril 8000, que tinha aqui no final da praia da Barra da Tijuca. Hoje é outro restaurante. Aí o que acontece? Você ia para lá, segunda-feira tinha o Arlindo Cruz, quinta-feira tinha o Molejo, todo mundo já sabia. Os jogadores todos já sabiam. Normalmente segunda-feira não tinha futebol. Não tinha. Então todo mundo ia. A garotada toda ia. Era folga. E aí a gente via tudo. Eu nunca falei nada porque eu também estava lá. Entendeu? Os caras levavam namorada, levavam amante. E por Era aí uma vai. bagunça. Me que se dane. Eu estava lá com a minha esposa, cansei de sair. A gente morava no Flamengo, ia 00:30, porque eu fazia o giro, né? Saía 00:30. Não é isso, Triciano? 00:30, chegava lá. Triciano é minha esposa. 00:30, chegava lá no Barril, ficava ali até 4, 5 horas da manhã. Para as 7 já tá em São Januário. Ela acompanhava esse ritmo todo? Tinha que acompanhar, porque você não... A balada no Rio de Janeiro, a balada Vera é braba, é perigosa. A balada é perigosa. Você tem que ficar atento. Solto, não. Livre não leve solto. Não dá, não. E há quanto tempo já está fazendo esse livre leve solto? Pouco tempo. Desde setembro. Setembro, né? Desde setembro. Pouco tempo. Foi quando a gente começou aqui também, desde setembro. Aí eu levo os meus amigos, né? Ex-jogador, cantor, empresário. Quem está passando por lá? Quem passou recentemente? Quem passou recentemente, o empresário João Diniz, né? O empreendedor João Diniz, que confirmou no programa que ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio, pelo Avante. O terapeuta Sandro Barros. O terapeuta Sandro Barros não é muito conhecido pelo grande público, mas ele é muito conhecido pelo que ele vem fazendo com personalidades. Porque ele é um cara que ficou no vício do álcool e das drogas durante 20 anos, mergulhado nas drogas, conseguiu sair dessa situação e hoje trata de anônimos e famosos. Ele ajudou muito na recuperação do Rafael Ilha, cantor do Polegar, está ajudando na recuperação do Cabeção, que foi da Malhação, e de outros artistas que a gente não pode falar, que não temos a permissão do próprio terapeuta e da família desses artistas que ele está cuidando. Que ele cuida como terapeuta para fazer com que eles saiam do vício, né? E a repercussão do trabalho dele é muito grande. Eu acompanhei lá no seu podcast. Muito grande. Trabalho incrível. E o próximo podcast temos aí o Paulinho Gogol, Maurício Manfrini, né? Humorista, muito famoso, hoje brilhando lá no Multishow, e vários ex-jogadores, técnicos de futebol, tem muita gente que já passou por lá. Eu imagino que você tenha tido vários momentos incríveis e marcantes na carreira, mas dá para contar uns 3 aí que foram aqueles que... Você quer o quê? Em viagem com jogador, com treinador, você escolhe, com dirigente? Aquilo que mexeu com o coração. Vamos lá. Tá rolando aí o episódio na Netflix não, na Globoplay, do Eurico Miranda, né? Tá, a grande sensação do final de ano é a história do Eurico Miranda, o dedo do Eurico, a mão do Eurico, o nome da matéria que foi feita com ele, o vídeo. E aí o que acontece da série da Globoplay? O Eurico, a gente viajou muito, tem muita gente que critica o Eurico, eu sempre tive uma amizade muito legal com ele. Eu não tenho o que falar, tive várias oportunidades em alguma situação com ele, as 3 ou 4 que eu tive, ele foi super correto comigo. Então eu vou te contar aqui Não dois tenho o que falar causos, de mal dele. 2 causos com o Eurico. O primeiro foi naquele fantástico 5-1 que o Vasco deu no Flamengo, Chocolate, tá? no domingo da Páscoa,
E aí, na quinta-feira daquela semana, o Vasco é um clube português, um clube católico. E como clube católico, sexta-feira da paixão não se abre, ninguém trabalha. Dane-se que tem clássico. Essa era a filosofia do Eurico. Dane-se que tem clássico. É sexta-feira da paixão, você tem que estar em casa, né, com a família reunida, tomando um vinho e reverenciando o ser maior. Essa era a filosofia de um clube católico, como é o clube do Regatas Vasco da Gama. E aí na quinta eu virei assim, Eurico, o que nós vamos fazer, cara? Vai chegar aí o jogo com o Flamengo, eu preciso badalar ainda mais o jogo. Vai fazer alguma coisa? Ele falou, Wagner, eu vou dar 10 mil ovos de Páscoa. Vai dar ovos de Páscoa? Eu falei, vou. Então tá bom. Aí na sexta-feira, feriado, não tinha... Ninguém ia conversar com nenhum jogador, dirigente, porque o Vasco estava fechado. Eu já tinha essa informação. Eu abri o programa da Rádio Tupi, Comando Maior, apresentado pelo Denis Menezes, e dei a seguinte manchete. Vasco promete dar chocolate domingo no Maracanã. Foi uma loucura. O Rio de Janeiro parou. Se tivesse rede social, eu tinha conseguido aí 2 milhões de visualizações. O Rio parou, só se falava na minha manchete. Eu lembro disso. Vasco promete dar chocolate domingo no Maracanã. E aí, o Wagner tá louco. Como é que o Wagner dá essa manchete? O Vasco promete dar chocolate. E aí eu expliquei, olha, Denis, o que está acontecendo é o seguinte, o Vasco promete realmente dar chocolate, e eu vou dizer, vão ser 10 mil chocolates para a torcida do Vasco. E aí eu expliquei a situação. A torcida do Flamengo ficou furiosa. Dirigentes do Flamengo ficaram transtornados, queriam a minha cabeça. Esse cara é irresponsável, não pode falar isso. Como é que o Vasco vai dar chocolate? E aí o que aconteceu domingo? Fala aí, Flávio. Fala o que aconteceu. Infelizmente, eu tenho que noticiar aqui uma notícia que aconteceu em 2000 e... Acho que 2001, né? Não lembro. Foi 5-1 pro Vasco. Foi um chocolate. Eu não me lembro como é que saiu esse único gol do Flamengo, mas eu não sei se estava 4-0, meteu 1, diminuiu, fez... Se eu não estou enganado, eu acho que o Flamengo saiu na frente. Eu não estou enganado, que o Flamengo saiu na frente. E depois virou para 3-1 e foi embora. Ô, Alex, consulta aí no Google Dá um Google aí, vê aí. O dia do chocolate. Foi 5-1 o jogo. Romário... Felipe jogava no Vasco, camisa 6, jogando muito. Felipe, Pedrinho. E no Flamengo, acho que tinha o Tirson. Foi 5-1, o Romário choveu. E aí ele deu um migué, disse que se machucou, para não humilhar ainda mais o Flamengo. Que dizem... Foi a primeira vez... Há rumores que a primeira vez que o Romário jogou contra o Flamengo. Depois que ele saiu do Flamengo... Pra Holanda. Depois que ele sai do Flamengo... Né? Ele joga o clássico com esse vestindo a camisa do Vasco, que foi o que foi, né? 5-1. Ele se diz América, mas há rumores que ele sempre foi flamenguista, né? Pode até ser, mas aí, rapaz, cada um tem seu time, né? Cada um tem seu time. Muita gente fala as coisas, mas não. E eu vou perguntar o seu já, daqui a pouco. Pode perguntar. Outro momento incrível, qual foi? Posso comer isso aqui? À vontade. Vamos lá, outra do Eurico, pode ser? Pode. Eu tô fazendo uma viagem com o Vasco. Suíça e Itália. A gente foi para Firenze, tínhamos ido para Milão, né? Aí fui mais uma vez para Lucerne, né? Passeando e tal, e trabalhando, logicamente. E aí, numa dessas idas, eu Eurico relaxado com a esposa, né? Edmundo, Elton tinha 17 anos. Edmundo fez uma lambança danada, levou o Elton para um cassino. E o Elton era menor de idade. O Elton era menor de idade, foi parar num cassino. E não podia, né? Porque lá, pela lei italiana, somente a partir de 21 anos você poderia frequentar o cassino. Ele foi com 17. E aí o que acontece? Eu falei, Eurico era deputado federal. Se você fosse Flamengo, pelo que você é apaixonado pelo Vasco, você não era deputado, você era candidato à presidência da República. Então, para você entender a força que o Eurico era perante o Vasco. Né? Muito forte. Ele foi muito criticado por ter gasto muito dinheiro do Nations Bank no projeto da Olimpíada, né? Vasco 2000. Só que ele investiu para o Vasco ser a maior potência olímpica. E foi. Ganhou de vários países naquela oportunidade, em termos de medalhas, mas em termos de participação. Ele era apaixonado pelo Vasco. Imagina se ele fosse Flamengo. E pelo futebol do Rio, né? Também. Ele brigava. Ele ajudava muito o Rio. Veja o que aconteceu com o Fluminense. Ele ajudou. Que saiu da terceira e voltou para a primeira por causa dele. Mas aí é uma outra história. É uma outra história. Tem alguma história sem Eurico? História sem Eurico tem várias. Vamos lá, uma do Edmundo. Em 1995 ele se envolveu naquele acidente
que tivemos a Na fatalidade de 3 pessoas virem a falecer, e ele não era mais réu primário. Não era mais réu primário. E aí o Edmundo soltou aquela pérola para mim num jogo da Copa do Brasil. Pô, também botaram um árbitro nordestino, um árbitro paraíba, para apitar jogo na Paraíba. Você imagina a confusão que deu. O árbitro era o Francisco Dacildo Mourão. Deu uma confusão. Acabei de lembrar dessa confusão. E aí o Dacildo Mourão processou o Edmundo criminalmente e ele teve a punição no STJD. E sendo processado criminalmente, ele teria que ser preso, porque ele não era mais réu primário. Então, o meu depoimento foi muito importante naquele momento, porque aquilo ali foi na explosão da saída de campo. E eu que fiz a pergunta, pô, Edmundo, tá revoltado com a arbitragem? Eu também. Botaram um árbitro Paraíba na Paraíba, entendeu? Eu fiz a pergunta e ele respondeu. E aí deu uma confusão generalizada que você não tem ideia. Muito, muito grande. Mas o pessoal tinha uma boca afiada na década de 90, né? Não é isso, é que hoje o patrulhamento é maior. O que aconteceu Renato Gaúcho, Romário e Túlio Maravilha, se acontece hoje, era um escândalo. Quem é o rei do Rio? Entendeu? Cada semana um falava, eu sou o rei do Rio. Entendeu? O Renato Gaúcho, que sempre foi o galã, né? Até porque ele saiu com mulheres belíssimas. Teve aquela cena famosa. Maravilhosos. Aquela cena maravilhosa que ele fez uma matéria para a TV Globo, onde ele tinha um buquê de flores e dava. Essa aqui é para Mariana. Lembrei. Essa aqui é para Joana. Verdade. Essa aqui, entendeu? Para N namoradas que ele tinha. Escuro. Exatamente. E aí, do outro lado, tinha o Romário, que dizia que ele que era o rei do Rio. E o Túlio falava, quem é mais jogador sou eu, não é Romário nem Mas Renato. isso era muito gostoso. Sim, mas época. hoje ninguém faz. Ninguém tem fica uma personalidade para palhaçada. isso. Não tem. Tem muito mimimi, entendeu? Não tem. Tem muito mimimi. Era uma época maravilhosa, que eu juntava ali Edmundo, Romário, né? Renato. Renato estava saindo já de cena, o Romário chegando, né? E era uma galera que tinha uma boca afiada, né? Bem diferente da época do Roberto Dinamite e do Zico. Que eram mais comportados. Comportados. Eles eram rivais nos gols. Esses eram rivais nos gols e nas polêmicas. E nas polêmicas. Entendeu? Mas o Zico era muito amigo do Dinamite. Sim, mas eles eram rivais nos jogos. Nos jogos. Nos gols. Esses não. Os caras, por exemplo, o Romário tinha o café do gol e aí pintou aí o Zagallo, Edmundo e o Zagallo, o Zico, sentado no vaso sanitário. Foi uma lambança. Foi logo depois da Copa. Exatamente. De 98. Então, hoje, era impensável isso. E olha que a gente não está falando de muito tempo, estamos falando de 98 para cá, dá 15 anos. Verdade. 15? Não, mais, Não, 25 anos. 25 anos. Então, são coisas que aconteciam. Se é hoje, nossa, era um escândalo. Um escândalo. Mas segura aí, porque eu quero escutar mais sobre isso. Vamos parar nossa cadeira elétrica aqui. Certo, produção? Vamos lá? O oferecimento da Bidu Carregadores Elétricos Veiculares Inteligentes. Basta acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Comprou seu carro elétrico? Agora você tem a condição de ter seu próprio carregador, portáteis, estação. Você pode ter toda a gama de produtos e seguir com essa tecnologia, tá bom? Vamos agora à cadeira elétrica do nosso astro da noite. Perguntas rapidinhas aqui. Time de futebol. Eu sou sócio do Flamengo desde 1971. Joguei basquete no Botafogo. Vivi muito tempo cobrindo o Vasco, 28 anos cobrindo o Vasco. E gostei do futebol pelas cores do Fluminense. Aí você escolhe qual time eu sou. Ih, rapaz, ficou difícil essa aqui, hein? Então, o time do Rio. Não tinha um clube chamado Campo Outra pergunta. Vamos lá, outra pergunta. Vamos lá, para conhecer seu gosto pessoal. Prefere verão ou inverno? Inverno. Dia ou noite? Noite. Rio ou São Paulo? Rio. Rio ou Nordeste? Rio. Estados Unidos ou Europa? Rio. Futebol italiano ou espanhol? Futebol carioca. Essa era uma outra pergunta. Tem que escolher um aqui. Italiano ou espanhol? Nenhum dos dois. Não gosta? Não. Eu gosto de futebol brasileiro. Exatamente. Futebol paulista ou carioca? Rio. Rio ou mineiro? Rio. Apesar da minha mulher ser mineira. Ah, é? A Minas está no coração de todos. Rádio, TV ou jornal? Acho Rádio. que não tem que... Vamos embora, outra. Mais um momento incrível da sua carreira, para fechar. Já? Já. Fechar a cadeira Você elétrica. é muito rápido aqui, né? Rapaz, momento histórico. Vamos lá. Vamos voltar no tempo. Uma situação que a gente viveu, basicamente, e a gente conta essa história, que é o seguinte.
Nós fomos jornalistas esportivos durante anos e anos. Mas o que vem primeiro? Jornalista. Tá? Você faz cobertura esportiva, mas você é jornalista. Então, eu gostava muito, infelizmente, quando aconteciam problemas sociais. Então, teve o desabamento no Morro do Bumba, que nós tivemos aí, infelizmente, muitas vítimas fatais. E eu parei o meu programa, que foi à noite. Entendeu? Porra, houve um deslizamento numa favela, numa comunidade em Niterói. Não tinha ninguém no jornalismo, mandei 2, 3 repórteres para lá, e eu parei o programa para fazer a cobertura do desabamento, infelizmente, da retirada dos corpos. Outra, recentemente, tivemos uma tragédia na região serrana. Mandamos 2, 3 repórteres, tínhamos um repórter que morava lá em Petrópolis, parei o programa, e o rapaz, que era locutor noticiarista, o Rafael Souza, não era repórter, mas era locutor noticiarista, transmitiu com muita emoção o fato dele ver um cadáver, uma pessoa que faleceu na frente dele, que ele também estava na rua. Alguns prédios caíram na oportunidade, né? Vocês lembram dessa tragédia? Lembro. E ele passou toda aquela emoção. Então a gente parava muito a nossa programação. Há pouco tempo, em 2018, tivemos um ciclone tropical no Rio de Janeiro. Eu morava no Recreio dos Bandeirantes, o Rio de Janeiro ficou todo apagado, muita chuva, todo inundado, e eu parei de novo a programação para fazer a cobertura. Botava as pessoas dentro do ônibus, pessoas presas no metrô. Então, esse lado também é muito interessante, que você faz o lado jornalístico, independentemente de você trabalhar com futebol ou não. Incrível. Você lembra daquela guarda-corpo que caiu no Maracanã em 92? Flamengo e Botafogo. Sim. O grande problema no Rio de Janeiro é que as pessoas só pensam nas tragédias depois que ela acontece. E depois dali fechou o Maracanã para a obra. Exatamente. É uma coisa que eu comentei recentemente. Eu, por exemplo, vou a Sapucaí desde 1985. Eu vou sempre em camarote. E aí eu fico pensando, e eu já falei isso com a minha esposa várias vezes, imagina um incêndio num camarote. Imagina o que vai acontecer, a tragédia que vai acontecer. Porque você tem uma saída. A Vera, você tem uma saída. A mesma entrada é a mesma saída. Então, e é tudo altamente inflamável. E você coloca 600, 700, 800 pessoas, um calor absurdo, mesmo com ar-condicionado. Você tem a saída para a avenida, para a pista. Mas normalmente os camarotes têm 2, 3 andares. Imagina se acontece uma tragédia. Imagina. Né? Existe toda uma preparação do corpo de bombeiros e tudo mais, mas o material em si é muito inflamável. Mesmo com a fiscalização do corpo de bombeiros, graças a Deus, nunca aconteceu uma tragédia. É igual o caso da Boate Kiss. 227 pessoas morreram naquela fatalidade. Aí depois é que começaram, porque tem que ter uma entrada e uma saída. E isso, todas as boates foram fiscalizadas. Aqui no Brasil tem a teoria de só fazer depois que a coisa acontece, né? Exatamente. Depois que a casa está aberta, não adianta botar o cadeado. Fica aí o registro importante sobre todos os fatos pontuados aqui pelo Wagner. Wagner, notícia de momento aqui, saber sua opinião e sua análise. Futebol carioca, time de futebol feminino do Flamengo conquistou recentemente o Campeonato Carioca. Qual o futuro do futebol que será um dia e terá a força que se espera? Futebol feminino. Futebol feminino, vamos voltar no tempo. É igual o que aconteceu com o futebol masculino na década de 20 e 30, né? Elas estão, infelizmente, há 60, 70 anos de atraso. Apesar do futebol feminino no Brasil ter começado lá atrás, é que houve realmente uma parada no crescimento, né? Hoje está muito mais visível, tem muito mais visibilidade do que já teve, né? Apesar de antigamente nós termos mais jogadores com qualidade do que nós temos hoje. Verdade. Né? A Formiga, a Marta, eram jogadores fora do comum. Que, de fato, chamaram a atenção para o futebol feminino. O René Simões, técnico de futebol, foi técnico da feminina, treinador da seleção da Jamaica, que fez o feito de levar a Jamaica para uma Copa do Mundo, falou: a Marta é melhor do que 90% dos grandes jogadores europeus em todos os tempos. Ela era fora da média, né? Sim, uma mulher que ganhou 6 vezes como melhor jogadora do mundo, mesmo sendo mulher. Se você botar a Marta para jogar bola, e eu já vi ela jogando bola com homem, com muito jogador bom... Engole um monte de gente. 90%. 90%. Por falar em futebol feminino que engole 90%, estrangeiro que marcou, que tinha vaga na seleção brasileira, Petkovic era um? Petkovic era um. O Arrascaeta, no início do Flamengo, também, né? Que eram jogadores diferenciados.
muito diferenciados. Esse, se naturalizasse brasileiro, tirava a vaga de alguém? Petkovic nem tanto, porque naquela época tinha grandes Disputa, camisas. né? Entendeu? O Arrascaeta, quando veio para o Flamengo, já era mais fácil para ele, porque era muito difícil. Quando o Zagallo bota em 70, 5 camisas 10, para você entender como é que era a quantidade de craques. Hoje você não tem. Ele vai ter que encaixar de qualquer maneira, não Hoje tinha como você não ficar. tem. É igual o Zico, mesmo jogando muita bola, em 78 você tinha o Jorge Mendonça. Entendeu? E olha que o Jorge Mendonça não teve a visibilidade que o Zico teve. Seleção brasileira, notícias de momento. Romário postou há pouco que se o Botafogo não for campeão brasileiro, será uma amarelada, concorda? Não é questão de amarelada, é uma questão de desorganização. Né? Um clube que está na ponta da tabela e troca de treinador, como o Botafogo trocou, tem que pagar um preço. Falta isso aqui. Estamos no final do campeonato. O Botafogo tem jogo a menos. Vai matar agora seu próximo jogo para ficar tudo igual. Se vencer, tem uma pequena capacidade de oxigênio. Se perder, um abraço. O grande problema é isso aqui, ó. Não é futebol, é mental. Mais uma notícia de momento. Vasco se livrou da Série B? Ainda não. Tá difícil. Ainda não. Já Tem foi um mais alerta complicado. ali. Já foi mais complicado. Hoje está mais fácil. Quem leva esse Brasileirão? Vai sair desse grupo aí, que é Palmeiras, Bragantino, o próprio Grêmio, apesar que está um pouquinho atrás, e o Botafogo, entendeu? O Flamengo perdeu a oportunidade. Acabou pra ele, né? O Flamengo perdeu a oportunidade. Vai sair desse grupinho aí, não vai fugir muito disso, não. Ainda no Brasileirão, noticiado há pouco, Neto detona Diniz por usar helicóptero do Neymar na seleção brasileira. Concorda com isso? É desnecessário, né? Eu não lembro de treinador, eu não lembro do Zagallo Estranho, pegar helicóptero, né? Até porque os jogadores antigamente não tinham helicóptero, né? Não tinha. Não tinha helicóptero, né? Antigamente não tinha. Não tinha helicóptero, não tinha jatinho. Eu não iria, mas de qualquer maneira, fazer o quê? Né? É a realidade do futebol. Romário, mais uma vez, Romário tá muito atuante nas redes sociais aí. Deu uma entrevista também há pouco dizendo que Neymar precisa de uma Copa do Mundo para se firmar de uma vez por todas como o maior ídolo do Brasil. Tá certo. Como o maior? Ídolos do futebol brasileiro. Como um dos maiores ídolos. Tá certo. É igual o Messi. Se o Messi não ganhasse a Copa, Maradona continuaria reinando sozinho. Hoje o Maradona reina junto com o Messi. Entendeu? Por quê? Porque o Messi ganhou a Copa. A Copa tem um peso, mais que peso 2. O Romário ganhou uma Copa. O Pelé ganhou a Copa. O Garrincha ganhou a Copa. Entendeu? O Ronaldinho, na época era Ronaldo, né? Faltou ganhou uma Copa pro Zico, né? Faltou uma Copa pro Zico. Iria realmente carimbar a carreira dele. Mas, infelizmente, o futebol é feito de grandes vitórias. E também você aprende com as derrotas. Mas os grandes vitoriosos é que ficam eternizados. O Brasil mal posicionado na tabela, né? Será que vai dar terror? Vai dar terror pelo seguinte, e se o Ancelotti não assinar? Quem vai ficar na seleção? O Diniz? Que é um interino, né? Mas o Diniz tem que entender que seleção é uma coisa, Fluminense é outra. Fluminense ele treina 2 anos. Seleção, ele pega a seleção, treina 2 dias, viaja, volta, mais 2 dias, joga, seleção se desfaz. É complicado, o ritmo é outro. Não tem como fazer entrosamento. Não, você vai ter que imaginar na cabeça qual é o seu esquema tático. Meu esquema tático é esse. Para fazer esse esquema tático, eu tenho que ter jogadores prontos para se encaixar nesse sistema tático. E aí você tem que modificar a sua convocação. Você não tem que convocar os melhores. Tem que convocar os mais adequados para aquela posição. É isso que ele tem que entender. E a eliminatória é um torneio longo, né? Mas o Brasil não vai ficar fora. Esquece. O Brasil vai para a Copa. Vai, né? É bobagem. Vai para a Copa. Agora, o Brasil tem que saber o que quer. Esse é o detalhe. Eu lembro que teve um treinador no ano 2000, se eu não me engano, que ele não... O Brasil viveu um momento ruim, e o que ele fez? Ele pegou os 4 jogadores de meio campo do Vasco e botou na seleção, porque ele disse, esse time tá entrosado. E deu certo, né? Foi o Candinho. Foi Juninho Paulista, Romário... Na verdade, ele chamou 7 jogadores do Vasco. E foi lá, já que você quer a história, presta atenção nesse jogo. O Brasil ganhou da Venezuela, na cidade de Maracaibo. 2 fatos aconteceram nesse jogo. Primeiro, o Romário era da seleção, e era uma loucura. Romário era uma loucura. Romário, quando ele veio pro Flamengo, né? Ele estava no Vasco nessa época, mas quando ele veio pro Flamengo, ele era o maior jogador do mundo. Eleito pela FIFA. Eleito pela FIFA, o maior jogador do mundo, saiu da Europa para jogar no Campeonato Carioca, jogo em Madureira, moça bonita, pra você entender. E saiu como campeão do mundo, o melhor do mundo. Sim. Aí o que acontece? Nós fomos para fazer Brasil e Venezuela em Maracaibo.
Maracaibo é uma cidade lindíssima da Venezuela. Altitude também, né? Não. Litoral. Litoral? Tem várias... você olha assim pro horizonte, né? Pro mar, você tem várias plataformas de petróleo. Negócio muito bonito, muito bonito. Quando a Venezuela tinha uma estrutura financeira muito interessante. E em Maracaibo aconteceram duas coisas legais. Quer dizer, primeiro, o Romário pisou na recepção para conversar com a imprensa brasileira. O público que estava do lado de fora invadiu o hotel. Eles quebraram o hotel inteiro para ver o Romário. Para você ver a fascinação que o jogador brasileiro faz. 2, lá, olha, eu já fui à Arábia Saudita. Fique registrado isso. Eu já fui à Arábia Saudita, que é um lugar muito quente. É um lugar muito quente. Bem quente como o Rio de Janeiro é. Bem quente como o nosso Rio de Janeiro é. Recentemente chegamos aqui, a sensação térmica... Quase 60. Quase 60. Só que Maracaibo, a temperatura era 58. Temperatura. Uma sauna. 58. Então as pessoas saíam de casa para ir para bancos ou shopping centers. As pessoas não andavam na rua. Porque era muito calor. Muito desconfortável. A sensação era quase 60 e poucos graus. Entendeu? E vem cá, a Argentina é a força da América do Sul no momento? O quê? Como política? Como política, deu uma reviravolta lá. Eu acho que... Tem gente que não gostou. Tem gente que não gostou. A impressão que eu tenho é que agora a gente vai ficar com o patinho feio da América do Sul. Esse é o detalhe. Agora, ele promete uma reforma econômica, né? Porque a disparidade financeira é muito grande. Hoje você paga 4 por 1. Né? O real é quatro vezes mais do que o peso argentino. Agora, no futebol, eles deram uma respirada, mesmo tendo perdido aí recentemente, eles deram uma respirada por causa do título mundial, né? O título mundial credencia, tranquiliza, entendeu? Da mesma forma que nós ficamos tanto tempo sem ganhar nada. E aí isso realmente interfere muito na campanha, né? Olha, um prazer tê-lo conosco acabou? aqui. O papo voa rápido. Deixa eu comer uma jujuba. Pega uma jujuba aqui. É de verdade aqui, não? É de verdade. Não, tem que ver, né? Porque às vezes o cara é de plástico. Eu não posso comer não, porque eu sou diabético, né? Minha Mas mulher essa aqui não faz mal, não. O que não? faz mal é diabetes mesmo. Essa aqui Muito bom. Tá liberado. Muito bom. Cara, que prazer tê-lo aqui Vai conosco. me chamar de novo? Não, eu vou ter que fazer um farnel aqui, preparado, porque isso foi uma visita rápida. Ele passou aqui como um foguete, como um meteoro. Mas por quê? Por quê? Porque é mais um dia feliz. Mais um dia feliz. Esse é o detalhe. Wagner, muito obrigado por você... Gostou? Muito obrigado. Prazerzaço. O seu podcast qual é? Deixa aqui pra galera. Livre, leve e solto. Toda quinta-feira, às 6h30. Sempre um convidado diferente. Só pra você. Só pra você. Vou modelar isso aqui. Impressionante. Uma lenda aqui do jornalismo esportivo. A lenda significa que eu tô velho, acabado e morto. Lenda viva. Então modifica aí. Tá Alex, bom assim? Alex, Tudo certo? Deu tá com a tudo mesa? certo? Áudio legal? 100%. Imagem? Foi pra frente. 4K ou 8K? 4K. 4K. Muito obrigado, gente. Vamos para mais um dia feliz. Obrigado aí. Muito bom, chefe. Gostou? Pô, sensacional. Não dá nem pra